Algo muito comum na indústria espacial é o enfrentamento de danos em satélites causados por asteroides, o que gera considerável prejuízo econômico, além de afetar o sinal de internet e de GPS. Até existem proteções que tentam atenuar esses impactos, como os sistemas de múltiplas paredes, mas grande parte desses métodos apenas causa fragmentação dos asteroides, o que não é tão efetivo. Portanto, é necessário encontrar um material capaz de bloquear esses projéteis, devendo ele ser então extremamente resistente para não se quebrar com o impacto. Nesse sentido, ganha destaque o grafeno. Mas você sabe o que é grafeno? Ele consiste numa placa bidimensional de átomos de carbono, com hibridização sp2, semelhante a um favo de mel. Você acredita que sua finura é de apenas um átomo, infinitas vezes mais fino que uma folha de papel? Esse material tem diversas propriedades interessantes, mas a que aprofundaremos aqui hoje é a de sua elevada resistência, que chega a um módulo de Young que supera 1 terapascal, com um limite elástico de cerca de 3,7 terapascais, que é isso que mostrará o quão relevante ele é, a ponto de poder proteger até mesmo satélites. Para entender os motivos de tamanha rigidez, fizemos uma revisão bibliográfica, usando revistas A1, A2 e B1, conforme classificação Qualiscapes, por meio do Google Scholar e do ScienceDirect. Nelas, nós podemos aprofundar em duas propriedades super interessantes e foram essenciais para explicar essa tão elevada resistência, os efeitos de vacância e a curvatura gaussiana. Começando explicando os defeitos de vacância, eles são basicamente buracos, resultando de uma perda proposital de cátions, que se formam na placa quando ela é submetida a um estresse elevado, como em fortes impactos. Esses defeitos promovem uma reorganização estrutural e uma redistribuição energética, que ajudam a manter a estrutura da placa em momentos extremos. Eles, em si, são capazes de desestabilizar a placa, se existirem por muito tempo, mas funcionam apenas como um mecanismo temporário de defesa, que vem impedir no exato momento do impacto que a placa se destrua. Logo depois, os cátions expulsos vão voltar e preencher os buracos naturalmente. A ideia é que as vacâncias são muito boas em dissipar energia, sendo a capacidade de dissipar energia proporcional à sua área. Essa última informação fica completamente alinhada com uma outra propriedade intrínseca desses defeitos, que é a habilidade de fundir-se entre si, o que é chamado coalescência, revelando que a capacidade de formar vacâncias é um ótimo método de dissipação de energia. Agora, aprofundando um pouco na curvatura gaussiana, ela consiste num tipo de organização espacial, que vale tanto para objetos bidimensionais quanto tridimensionais. É dada pelo produto entre as principais linhas de um corpo. Quando uma delas é reta, como o caso de um cilindro, a curvatura gaussiana desse corpo é nula, mesmo que haja uma linha curva. E, caso contrário, em que só há linhas curvas, ela é não nula. Embora o grafeno seja bidimensional, na prática, seu formato assemelha-se ao do oceano, com alguns átomos projetando-se para cima, formando uma superfície ondulada. Esse formato faz com que existam linhas curvas que seguem o formato ondulado, representadas pelas setas vermelhas, e linhas retas que passam entre essas concavidades, representadas pelas setas azuis. O efeito disso assemelha-se a uma pizza. Se forçarmos a existência de curvas entre sua borda, ela responderá fortalecendo sua reta central, semelhante a um par ação-reação. Portanto, superfícies onduladas como a do grafeno, além de serem resistentes à tensão, tendem a ser intrinsecamente enrijecidas e fortalecidas. Conclui-se então, em conformidade com as características apresentadas, que o grafeno poderia ser externamente revestido em escudos de materiais leves, formando estruturas quase indestrutíveis. Como a ideia é não quebrar os projéteis espaciais, mas sim bloqueá-los, o escudo deveria ser mantido próximo ao satélite, mas sem tocá-lo diretamente, já que o grafeno não dissipa de maneira instantânea a energia absorvida, a qual seria indesejadamente transferida para o satélite. Esperamos que no futuro haja prosseguimento neste campo de pesquisa, mas de forma experimental, a fim de verificar os resultados, desenvolver o protótipo final do sistema e aprofundar em subtipos de grafeno que poderiam ser mais eficazes ou mais baratos, tal como o óxido de grafeno e o óxido de grafeno reduzido.